Daniel aqui. Paula Moura. E nesse vídeo a gente vai falar sobre saúde do corpo e saúde da mente. Pois mente sã, corpo são. E todos os módulos, eles se relacionam, né? A gente falou no último módulo sobre mente inabalável. Agora a gente vai falar sobre a saúde da mente, como manter a mente saudável por meio de pensamentos, por meio de alimentos, por meio de relacionamentos, para que a gente consiga aí ter um corpo saudável e para que a gente também atinja a alta performance, né? Então a gente vai aprofundar aí um pouco mais sobre esses tópicos e você vai entender os segredos, né, para ter mais energia, mais foco, mais clareza mental por meio dos alimentos. Nós vamos falar um pouquinho com você, meus diretores aqui. Vamos falar um pouco de alimentação, sobre sono e sobre atividade física. Mente sã e corpo são dependem basicamente desses 3 itens. Cuidando do corpo, cuidando da alimentação, cuidando de uma boa noite de sono. E vamos falar primeiramente sobre alimentação. E antes da gente entrar nesse assunto, é importante também a gente ressaltar, porque imagina assim, que, por exemplo, se você não cuidar do seu corpo, não cuidar da sua mente, e chegar a morrer assim, jovem, isso será um desserviço para a humanidade, né? Porque imagina, você tem o seu propósito de vida, você entendeu o que você veio fazer no mundo e quem você é, então você tem uma grande oportunidade, né, de se descobrir, de fazer o bem para si mesmo, de ser feliz. Eu acredito que você não queira aí morrer tão cedo, tão jovem, né? Então, 70 anos para quem tá feliz e tá fazendo bem para a humanidade, seria muito jovem, né? Então a gente vai falar também sobre longevidade. Eu andei pesquisando outras ferramentas, né, como o Ikigai, por exemplo, e aí eles falam, os japoneses, que o segredo da longevidade está exatamente em você se reconectar com o seu propósito, ter bons amigos, você se alimentar bem, você não se alimentar muito, não comer até o estômago encher totalmente. Então, tipo assim, você deixa um pouco ali para que você consiga ter uma boa digestão, não ingerir líquidos, né? Nas refeições, por exemplo, dar um tempo, meia hora antes tomar água ou meia hora antes ou depois, né? No caso, para que não atrapalhe a digestão. Então são algumas dicas, algumas orientações para que a gente tenha longevidade e uma vida com qualidade, que é exatamente isso, né? Porque não adianta também você chegar lá com 100 anos sem ouvir, sem enxergar, né? E mal. Então imagina você chegar aí com 100, 150 anos com saúde. Já existem alguns laboratórios estudando. Os anos de média de vida aumentaram. As pessoas morriam nas décadas anteriores com 45, 50, depois aumentou para 60, hoje acho que está em torno de 70, não é isso? E a tendência é aumentar, né? Alguns ganhos nós conseguimos com a ciência, com o conhecimento dos antibióticos, por exemplo, que muitas infecções que levavam as pessoas hoje não levam mais. Só que não adianta você viver mais anos se você não viver bem. Entendeu? Com qualidade. Que viver é exatamente o ato de experienciar a vida. Se você está acamado, se você está sentindo dor, depressivo ou qualquer coisa, você está tendo uma vida, você está tendo uma sobrevida, né? Você é um sobrevivente. Está vegetando. Né? Você é um sobrevivente, não é exatamente o que a gente espera num propósito de vida. O propósito de vida é exatamente viver em pleno vigor, alinhado com as diretrizes do seu coração, mas que o que nós vamos fazer aqui e em outros blocos a gente também falou sobre alinhar o espiritual com o material. Então, assim, às vezes as pessoas trabalham muito a psique, trabalham muito o espiritual,
mas um trabalho material. E é o material que vai te levar, né, a fazer aquelas coisas que a sua mente pensou, que a sua inspiração, né, lhe deu entusiasmo e vontade para aquilo. Então é o seu corpo que faz. Então hoje nós falamos exatamente esse alinhamento, mente e corpo. Isso. E a longevidade ela começa hoje, agora. Porque muitos de nós começam a dar valor para a saúde quando a gente perde. Então não precisa ser assim. A gente pode começar hoje, mas com pensamento de longo prazo. Tipo, abrir às vezes mão de um prazer imediato para ter um prazer mais duradouro. Abrir mão de fast food, de sabores, de alimentos não saudáveis, né? Simplesmente pelo prazer ali, pelo sabor, mas que a gente também pode alinhar uma alimentação saudável com uma alimentação saborosa, nutritiva, né? Então é só questão de conhecimento, de expandir a consciência para que a gente consiga alinhar todos esses tópicos. E o mais interessante também, porque é importante a gente sempre pensar no longo prazo, né? Tipo, porque as nossas decisões hoje vai definir nosso futuro. Então é bom já a gente começar aos poucos colocar consciência em cada ação, cada atitude que a gente vai desenvolvendo hoje, para que lá no futuro a gente consiga. E a intenção do Next Level é exatamente isso: expandir a sua consciência para que você se atente a todos os pilares mais importantes da vida, para que você cresça, né, paralelamente aí todos os pilares e atinja, né, a plenitude no médio prazo e a longo prazo também, né? E é importante também pensar o seguinte: a nossa situação de saúde hoje, ela não foi criada hoje. Tá? Ela vem de anos sendo criada. Então, se hoje você se encontra com alguma deficiência, com falta de vitalidade, com algum problema autoimune ou qualquer tipo de ausência de saúde, né? Não vou falar de doença aqui, vamos falar de ausência de saúde. Você podia ser mais saudável. É produto de anos que você vem plantando, ou com sua alimentação, a falta de sono, o estresse, padrão de pensamento, falta de atividade física. Então, se você plantou e chegou aqui, você também pode plantar a partir de hoje, pensando: hoje eu quero ser mais saudável, hoje eu quero alinhar a minha mente, a minha saúde do meu corpo. O que eu posso fazer hoje para que amanhã ou depois ainda esteja melhor, entendeu? Tem pessoas que estão envelhecendo e depois se renovam, né? Existe a idade física, né? Aquela da nossa identidade. Existe uma idade que é uma idade biológica, que inclusive hoje eles conseguem calcular. Tem pessoas de 70 anos que parecem ter, que biologicamente, né, pelo desgaste do organismo, desgaste dos órgãos, hoje pode-se falar que ela está com 55, por exemplo. Como também tem jovens de 20 anos que estão com a idade biológica de 40 anos, ou seja, já apresentam triglicérides, diabetes e algumas doenças que seriam dadas doenças da terceira idade. Então... E tudo isso é a consciência, né? É o nível de consciência. Porque imagina assim, você tem uma Ferrari, por exemplo, um carro super sofisticado, né? Mas se você colocar ali combustíveis não bons, né? Ele vai dar problema no motor. Então, e eu acredito também, por exemplo, se você tivesse um carro desse, você iria abastecê-lo com a melhor gasolina, né? De melhor qualidade. Então, quando você tem a consciência de que o seu corpo é um veículo muito sofisticado, né? Que tem uma inteligência própria para respirar, para digerir os alimentos, para equilibrar os hormônios de temperatura, de tudo isso. Olha só que incrível, né? Os pelos, né? A troca de toda uma engenharia biológica para que você esteja aí em pé e funcionando, né? Exatamente. Agora imagina você alinhar os seus pensamentos, né? A sua expansão de consciência e conseguir alinhar também os seus movimentos, os seus comportamentos para construir uma vida lendária, uma vida extraordinária. Você imagina os grandes homens, os grandes nomes da humanidade, né?
eles imaginaram algo e foram construindo aos poucos e criaram história, né? Então, olha só o alinhamento do pensamento com os sentimentos, a energia e também a realização daquilo que eles imaginaram. Então, o processo de criação da nossa realidade passa por esses estágios. Então, fique consciente para que você construa uma realidade digna, uma realidade plena, para que você se sinta autorrealizado na vida, né? Então é importante ter essa consciência. E então a gente precisa estar consciente aí que a alimentação é a nutrição da alma, do corpo físico e da mente também, né? Porque a gente precisa estar consciente dos pensamentos que a gente tem durante o dia, das informações que a gente coloca para dentro, dos relacionamentos, né? Porque dependendo do relacionamento, ele pode sugar a sua energia. Alguns alimentos também pode estar sugando a tua energia e você nem está percebendo. Mas para que você tenha aí uma alta performance, para que você consiga realizar de fato o seu propósito de vida, esteja consciente, né, do que você está ingerindo. E agora a gente vai entrar num tópico que é muito interessante, que é o biohacker. O estudo da sua própria biologia. Todos nós somos singulares, nós somos únicos. Então, assim, não dá pra gente definir aqui uma dieta. Ah, não, você precisa ingerir ferro, carboidrato, lipídios, proteínas em tanta quantidade, todo mundo, nivelar todo mundo pela mesma quantidade, porque isso não acontece, isso não é aplicável, porque cada um tem uma biologia. Algumas pessoas têm o fogo gástrico mais intenso, outros menos. Algumas pessoas têm um estilo de vida mais agitado, outras menos agitado. Então é importante a gente estar fazendo esse estudo da nossa biologia, né, hackeando a nossa biologia, para que a gente consiga aí alinhar a nossa dieta com o nosso estilo de vida. E para falar um pouquinho do biohacking, entendam como se fosse uma personalização da sua própria biologia. Da sua própria biologia. Basicamente, todos somos iguais. Nossas células musculares têm a mesma função, que é de contrair, nossas células digestivas fazem o processo de decomposição das moléculas para a absorção dos alimentos. Só que com que eficiência, de que forma, isso muda, entendeu? Você, por exemplo, uma pessoa que nasceu celíaca, que ela tem uma dificuldade de digerir o glúten e ela nunca vai poder consumir glúten. É uma condição física da biologia dela, ela não pode consumir o glúten, porque como ela não digere, ela vai ter outros problemas. Esse composto vai ficar armazenado no sangue e com certeza vai criar um sistema autoimune, vai ativar o sistema autoimune e ela vai ter problemas alérgicos, problemas... Rejeição. É uma rejeição do corpo, entendeu? Então assim, a digestibilidade muda muito de uma pessoa para outra. Começa por aí, a digestibilidade ela muda muito de uma pessoa para outra. Alguns consomem melhor, alguns comem carne e se sentem muito bem, alguns não se sentem bem, se sentem pesados, não conseguem digerir tão bem, tem menos suco gástrico, entendeu? Inclusive na medicina ayurvédica eles falam muito sobre a questão dos tipos de pessoa. Eles analisam as pessoas pelos elementos, né? Tipo, tem o Vata, o Pitta e o Kapha. Onde você entende Vata como um ser que é composto mais água, éter e ar. Pitta é mais água e fogo. O Kapha parece que é mais terra e água. Então assim, aí eles analisam a sequidão, então pessoas que são mais secas, menos secas, então a pessoa que tem mais seca, a pessoa que tem mais calorenta, pessoa mais calorenta, menos calorenta, porque é através dos elementos. Quem tem fogo, uma pessoa que vai digerir mais rápido, metabolicamente calor, ela acelerada. é acelerada,
Entendeu? Aqui tem o elemento terra, já é mais lento, Já é mais lenta. mas é mais sólido. Embora demore bastante, mas consegue digerir ali por mais tempo. Então, essa é uma das visões, né? A visão ayurvédica é uma das visões. A visão indiana eles têm uma alimentação muito voltada para os condimentos, para alguns elementos funcionais. E é interessante, quem tiver curiosidade, dar uma lidinha, é interessante. Você vai descobrir muitas coisas sobre você mesmo e como você funciona com os alimentos. De repente, uma mudança na dieta faça toda a diferença na sua vida. Você vivia, sei lá, com gases, enxaqueca, alergias, e de repente uma mudança na alimentação baseada no seu biotipo vai mudar a tua qualidade de vida. Por exemplo, alguns condimentos. Por exemplo, a pimenta do reino pode aquecer o metabolismo e aí pode se tornar um vasodilatador. Isso. Tem um também que ajuda a queimar gordura. Então, acelera o metabolismo. O gengibre, a pimenta, todos esses picantes, geralmente eles têm uma ação de acelerar o metabolismo. Eles são também vasodilatadores, eles aceleram a vascularização, eles melhoram a vascularização. Então, para problemas de memória, problemas mentais, é interessante. Para quem tem pés frios, mãos frias, entendeu? Para quem tem digestão lenta, já tem pessoas que já têm um metabolismo muito acelerado, então essas têm que ir mais para os alimentos frios, hortelã, algumas hortaliças, porque você tem muito fogo, né? De acordo com eles, é que você tem muito fogo, ou seja, você queima tudo muito rápido, então você vai precisar ter algo para digerir mais pesado, para que você possa ter uma digestão mais lenta, não tão rápida, porque o alimento não corra tão rápido, não se transforma em energia tão rápido. É mais ou menos isso. Dependendo do encontro, por exemplo, entre amigos, tem o uso da canela, né? Traz mais alegria e tal, essas coisas. Então, eles podem ser utilizados de forma funcional, assim. Uma intenção, né? Sabendo qual é a função de cada um, o que ele gera no nosso organismo, né? No nosso estado emocional e tá usando, né? Isso a nosso favor nesse sentido. A alimentação por si só, ela tem uma questão que é a nutricional, que você leva ao seu organismo, né? Então você tem minerais, tem os macronutrientes que a gente sabe dividir, que são carboidratos, proteínas, né? E lipídios, que são as gorduras. Você basicamente trabalha com esses 3 tipos de alimentos. Carboidratos geralmente gera bastante energia, é aqueles que sobem o seu índice glicêmico rápido e são muito bons para atividade. Tanto para atividade cerebral, que o cérebro basicamente consome açúcar, ele precisa de energia rápida. O cérebro consome muito rápido, precisa de energia rápida. Como atividades intensas, corridas, aeróbicos. Já para outros tipos de atividade, talvez seja mais interessante, por exemplo, quando você faz musculação, a proteína não pode faltar para você, a proteína é os tijolinhos que você usa para recompor a sua musculatura, entendeu? A musculação não necessariamente ela acelera tanto o seu metabolismo, mas ela lhe cria resistência, lhe cria tônus, e aí você vai gerar pelo exercício diário, o uso dos músculos, um reforço nessa musculatura, e é onde você cresce braço, cresce perna, e o pessoal que faz academia geralmente é preocupado com essa parte da proteína, da massa muscular. E os lipídios são os ácidos graxos. Todo organismo precisa. A gordura, ela é necessária. Fonte de energia. Ela é uma fonte de energia, mas não tão biodisponível. A gordura, tanto que a gente armazena a gordura... É o único nutriente que a gente consegue armazenar é a gordura, né? Porque o organismo ele entende que a gente vai precisar mais tarde, então vamos armazenar isso aqui para esse caso a gente precisar. E aí às vezes a gente não precisa e ela vai armazenando. Então por isso que a gente fica com a barriga, né? Aqui na área... das vísceras, né? Do abdômen, né? Então a gente acaba estocando bastante gordura aí nessa região. E tem os outros nutrientes também, como vitaminas, né? Ferro, sais minerais. Que são os micronutrientes.
São as vitaminas, os sais minerais, basicamente, e alguns hormônios naturais, entendeu? A vitamina D, por exemplo, ela é fabricada no nosso próprio corpo, geralmente com a incidência do sol, ela provoca a produção de vitamina D. Tem outros hormônios que eles são adquiridos através de alguns nutrientes que são desencadeadores. Por exemplo, os carboidratos, eles são precursores, eles chamam de precursores da serotonina, da dopamina. Por isso que a gente, quando come chocolate, alguns carboidratos, a gente fica feliz da vida. Porque eles realmente incitam esse sistema límbico na gente e provocam bem-estar. O que não quer dizer que você deva ficar comendo açúcar para se sentir bem. Mas é uma característica do organismo utilizar esse tipo de nutriente para a manutenção do bem-estar. Entendeu? Tanto que pessoas que fazem dieta muitas vezes querem uma parte, porque geralmente o que ela tira a princípio é o carboidrato, né? Mas isso pode ser balanceado, isso pode ser uma dose mais baixa. Na verdade é exatamente isso, assim, a gente não está falando para você tirar o carboidrato, né? Então, na verdade é uma dieta low carb, mas não low carb significa baixa quantidade de carboidrato, mas não quer dizer que vai tirar totalmente, porque é necessário, né? E essa dieta ela é focada para pessoas que não necessitam, como a gente está vivendo na modernidade, né, pós-moderno, a gente não tem tanta necessidade de fazer trabalho braçal, então não tem muita necessidade de ingerir tantos nutrientes, então a gente precisa diminuir para que a gente consiga ter mais equilíbrio, né? Que assim, o armazenamento de energia ele é feito através dos lipídios, através das gorduras. Uma pessoa que tem uma atividade física pesada, ela tem um gasto calórico maior. Hoje em dia, como quase todos os trabalhos são mais mentais, então não há necessidade do armazenamento grande de combustível, que basicamente é combustível para o corpo. Então você pode trabalhar com menor quantidade ou menor teor calórico. Não necessariamente nutricional. O valor nutricional sempre tem que ser analisado, entendeu? Porque você tem realmente necessidade de algumas vitaminas, alguns sais minerais. Isso deve ser balanceado, deve ser analisado e misturado em exames. Mas que não há mais a necessidade, hoje em dia está muito na moda as dietas low carb, exatamente por causa disso. Que é para baixar os índices glicêmicos, a glicemia alta geralmente gera acúmulo de gordura. Inclusive muitas pessoas hoje têm gordura no fígado, né? E gordura visceral, porque o que acontece? Quando você tem um excesso, picos de glicemia, o seu corpo ele vai lá e pega e armazena, vai se falar, tem muita energia aqui, vamos armazenar. Por isso que inclusive você tem queda de glicose quando você tem picos de... Você tem queda de glicose porque eles vão lá, pega aquela energia, vão armazenar, vão transformar isso em gordura. E ele vai colocar no fígado, em primeiro lugar onde vai, porque é no fígado que é feito esse processamento, esse metabolismo da glicemia, que está alto, da glicose que está alta, que vai transformar em glicogênio, que enfim, no final das contas vai parar nos depósitos da gente de gordura e geralmente abdominais, porque o corpo ele tende a juntar tudo aqui, porque nosso centro é onde está todos os órgãos vitais, então tudo a maior parte das coisas são armazenadas aqui. Braços e pernas são membros para movimentação. Eles não são vitais. Você pode perder braço e perna, você não morre. Mas você não pode ter problemas nos órgãos. Então, o teu organismo é inteligente e ele taca tudo aqui no meio. Só que você não precisa disso. Você não precisa desse excesso. É disso que a gente fala. De trazer consciência para isso, né? E aí, você usar o biohack, que seria o estudo da sua própria biologia, para você... porque o hacker ele busca ter o controle, né, dos sistemas, seja do sistema tecnológico, né, da tecnologia. Então, assim, a gente ter o controle do nosso organismo, da gente ser estratégico, por exemplo, de passar uma mensagem para o nosso organismo de que, agora eu vou entrar no controle, no comando, porque agora eu vou entrar numa atividade que vai me exigir mais atenção. Então eu vou exigir mais o meu cérebro. Então o que eu vou fazer?
vou tomar um café, um bulletproof ali, um café com manteiga, óleo de coco, para que eu consiga ter mais energia no cérebro, para que eu consiga ter mais atenção, para que eu tenha mais produtividade, mais foco. Então, estar consciente e mostrar para o seu organismo que você que está no comando. Agora eu vou comandar isso. Eu quero aquecer o corpo, por exemplo. Eu tive uma experiência, né, que eu participei de uma imersão sobre banho gelado, né? Banho dentro de uma banheira com gelo mesmo, desenvolvido pelo alemão Wim Hof. E aí esse processo ele acontece em 3 estágios, né? Primeiro, a respiração. Você ativa o fogo interno, né, nessa região aqui. E aí depois você passa para o segundo estágio, que é o trabalho do mindset, né? De você, quando você estiver lá dentro da banheira, você saber controlar o incontrolável, que é o seu instinto de sobrevivência que vai ativar lá. E aí você precisa respirar e relaxar, entende? Aí a partir daí que você se perde o controle e controla, na verdade é um paradoxo, né? Porque você tira do controle automático do organismo, que você tem um controle involuntário. Você não numa banheira de gelo, você vai querer sair. É o que o seu corpo vai fazer, mas você vai fazer, não, você vai ficar porque eu sei o que eu tô fazendo. Ele, na verdade, ele vai entrar em colapso, né? Porque ele vai pegar todo o seu sangue e aí o que ele vai fazer? Pra gente não perder, pra ele não morrer, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo o sangue das extremidades, porque a gente pode perder a extremidade. O importante é ele não morrer. Então a gente vai jogar todo o sangue nesses órgãos vitais, né? O coração, ali, o pulmão e o cérebro, para ele conseguir sobreviver. Mas os pés e as mãos, os braços, a gente pode perder. E aí a gente entra num colapso, porque a gente perde o controle. Mas é por isso que passa pelo segundo estágio, que é o do mindset, né? E depois, quando você está na banheira de gelo mesmo, aí o seu organismo, quando você consegue controlar o incontrolável, você começa o seu próprio organismo começa a liberar alguns hormônios, endorfina, serotonina, sabe? Assim, você entra num estado de prazer, começa a esquentar mesmo, você sente assim, o fogo mesmo, assim, sabe? Chega a sair fumaça, né, do seu corpo. E é muito interessante. Então, ter consciência disso, né, estudar a sua biologia para entender como funciona, e num determinado momento que você precisar mesmo de energia, você vai lá e fala, a gente vai precisar daquela gordura lá. Seja por meio de treinos, né, intensivos, como o HIIT, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que são exercícios intensos, intermitentes. Intensivos, exatamente. E até jejuns também intermitentes, a gente vai falar um pouco mais também. Mas é exatamente isso, de você passar a mensagem para o seu organismo de que você está no comando e que você está consciente. E está... Porque quando você passa essa mensagem, ele entende. Ele fala, não, tudo bem. Então tá, então você está consciente, você vai... E aí, é claro que no primeiro momento há uma transição ali, mas você, com certeza, você consegue controlar o seu organismo. E uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar aqui, é que a gente não é nutricionista, a gente não é nutrólogo ou médico. Ou especialista em qualquer área dessas. A gente tem um estudo para trazer a vocês uma ideia geral do que seria fazer essa compatibilidade mente e corpo, entendeu? Quais são as vertentes? Na alimentação a gente falou que tem as questões das dietas low carb, controle de mente, o biohacking, que seria a análise do biotipo, para que você pudesse trabalhar a alimentação de acordo com o seu biotipo, a sua nutrição de acordo com o seu biotipo, né? E por exemplo, os despertos, aqueles que estão em busca de alinhar a intuição com a razão, que é exatamente isso. A gente tem o nosso esse lado subjetivo, a gente tem consciência do nosso propósito de vida, daquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, de quem somos, né? Desse lado subjetivo, mas também a gente busca estudos, né, científicos. A gente é um inconformado, a gente não aceita um médico falar que a gente está dentro do padrão ali da sociedade
Até porque a população brasileira está totalmente desidratada, desnutrida. Então o que a gente faz? A gente tenta, a gente vai atrás. É uma otimização, né? Porque assim, o que hoje nós temos na medicina é um controle para não cair no vermelho, digamos assim. Isso. Você não quer ficar só acima do vermelho, você quer ficar numa otimização. E é isso que a gente busca. Acima da média. Né? Acima da média, entendeu? Não só não morrer, entendeu? Hoje a medicina trabalha para que você não morra. Então você vai tomar um remédio para diabetes para você não morrer, você vai tomar... Eu sempre a medicina no sentido de remediar, entendeu? Por isso o remédio. Se você pode ter uma medicina preventiva, que é esse conhecimento do seu corpo, da natureza, dos mecanismos do seu organismo, para que você possa realmente otimizar a sua performance física e com isso também a mental e vice-versa. Uma trabalha com a outra, é juntar a mente com o corpo mesmo. O nível de consciência do que você tem em matéria aqui e como trabalhar isso para otimizar em todos os sentidos. Isso, e o que a gente também faz é a gente não aceita as verdades já mastigadas. A gente, não, o cara falou que deve se alimentar 3 vezes a cada 3 horas. Então a gente não aceita isso, a gente vai em busca e a gente cria os nossos próprios horários, nossa própria dieta, de acordo com o que a gente acredita, com o nosso estilo de vida, que é totalmente diferente de todos. A gente não aceita ser colocado ali na média, né? Então, assim, a gente está sempre buscando, como autodidata, informações e conhecimento para que a gente consiga aí criar nosso próprio estilo de vida, né? Nossa própria alimentação. Eu entendo assim, que a medicina ocidental, principalmente, ela trabalha com a ideia de doença. A oriental trabalha com a ideia de saúde. Começa daí a diferença do conceito. Eu não tô falando para vocês que vocês têm que procurar a medicina oriental, mas assim, sair um pouco da caixa, porque existem muitas vertentes de pensamento com relação à saúde. Não é só o que é praticado em grande parte no conservadorismo dos ocidentais. Então, assim, a ideia de doença é tipo assim, vamos extirpar uma doença ou vamos controlar ela para que ela não nos mate. E a ideia de saúde não, a ideia de saúde ela é ampla. Sempre há possibilidade de melhorar. A de doença é tipo assim, não quero só morrer. É a de sobrevivência. E então tá é sempre muito no medo, pouco. sempre no medo. Você tá sempre reagindo e não agindo, entende? Para ter saúde. Então você tá sempre com medo, enfim, aí exatamente, não tem como você ser bom, você melhorar, se você tá pensando no medo, né? E é interessante, porque, por exemplo, em alguns países orientais, eles pagam a vida inteira o plano de saúde. O plano de saúde não, médico, né? E então, qual é a inversão de crenças? Porque, por exemplo, no Ocidente você paga quando você vai ao médico, né? Geralmente. Então, o que acontece? Quando o médico ele recebe o tempo todo e aí quando está doente ele para de receber, ele vai querer que você sempre esteja saudável, para ele sempre receber. Diferente do médico ocidental, que ele recebe quando você está doente. Então, o que vai acontecer? Ele vai torcer para você estar doente, para ele receber. Entende? Então, tipo, tem uma... toda uma lógica, tem toda uma lógica diferente que nós trabalhamos aqui no Ocidente. E eu acho que o perfil Next Level é um perfil que sempre busca o melhor em tudo. E na saúde não poderia ser diferente. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre os pontos chaves da dieta Next Level. Então, a dieta Next Level, ela une nutrição, medicina e gastronomia, né? Então, a nutrição seria o quê? Seria entender os nutrientes de cada alimento, né? A funcionalidade desses nutrientes no nosso organismo. A medicina é como o nosso organismo reage com determinado nutriente. Então,
quais são os órgãos que são afetados, o Beneficiados. cérebro. Exatamente. Até mesmo alguns alimentos, eles podem estar fazendo um detox, né? A combinação de alguns alimentos, de estar limpando o fígado, os rins, o intestino, né? O pessoal falou pra você, assim, quando você era criança, tem que tomar vitamina C. Você entendia por quê? Não, você não entendia. Porque a vitamina C é um antioxidante, ela trabalha o seu sistema autoimune, ela vai fazer também uma limpeza do seu organismo, limpar os radicais livres e vai tornar o seu organismo mais apto às intempéries do ambiente, então o seu sistema autoimune vai estar mais fortalecido. E assim por diante. Então, assim, quando a gente fala assim, entender a nutrição e a medicina, é isso, é fazer esse casamento, assim. Eu sei que eu tenho que me nutrir de ácidos graxos, por quê? Que vai onde facilitar afeta? na sua digestão. Onde afeta? Por que eu faço isso? Porque quando você entende o que você faz, fica mais fácil você incorporar do que você pegar a dieta pronta lá do seu médico, pôr na porta da sua geladeira e fazer por 3 semanas e acabar. Porque na realidade a ideia é ter estilo de vida saudável. Não é seguir receitas. Exatamente. E a questão da gastronomia saudável é exatamente a combinação de alguns alimentos para que você consiga aí ter uma ótima digestão e também os horários específicos que você pode estar utilizando alguns alimentos ou não, né? Dependendo do horário aí. Por exemplo, você está indo dormir ou 8 horas da noite, você não pode consumir café, né? A cafeína, que isso pode te deixar mais ansioso. Estimulado, né? Pode estimular. Um estimulante, né? Ele deixa você em estado de alerta. Se a tua O ideia álcool é relaxar pra dormir, pra ter uma boa noite de sono, tomar um estimulante na boca da noite é um tiro no pé. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Você não consegue relaxar e aí você não consegue se recarregar. E aí você dorme mal e você vai acordar no outro dia com ressaca, com sono, cansado, entende? Então é importante ter consciência também do tipo de alimento que você vai ingerir e os horários, né, que você pode ingerir ou não. E eu venho estudando alguns mentores, né? Por exemplo, o Dave Asper, que é um cara que já vem pesquisando bebidas que são bebidas funcionais que podem te dar um upgrade ali no seu dia, na tua energia. E ele que desenvolveu o Bulletproof, que é o café com manteiga e óleo de coco. Então ele desenvolveu algumas bebidas, né, energéticas, assim, naturais e tecnológicas, né? Inclusive ele usa até o café orgânico, a manteiga ghee e o óleo de coco é um óleo, um extrato do óleo de coco, é um TC. É o ácido... é um ácido que é tirado do óleo de coco. É como você refinasse o óleo de coco e tirasse, sabe, extrato. A chave, o que é importante desse óleo de coco. Então é assim, Mas não é refinado, ele é ele é extraído, tipo a nata, assim, ele é extraído puro, como um óleo, como um azeite virgem, só que ele é extraído a parte molecular que mais lhe interessa. Isso, do óleo de coco. Exatamente. Então são essas combinações, essas 3 combinações que dá aí essa bebida energética, né? Super pro cérebro, principalmente para quem trabalha aí nas redes sociais, com internet, que precisa ter mais concentração, foco. É exatamente isso, agora que eu lembrei. Porque essa parte essencial do óleo de coco, que eu agora não me recordo, é ácido e não sei, que eles falam até que tem no leite materno. O lúcio. Não. Depois se eu pegar eu coloco nos comentários abaixo, a gente coloca na legenda para vocês. Isso. Qual é que é a vantagem? Porque ele torna essa molécula mais digerível. Então o acesso do cérebro é assim, ó. Porque o cérebro, como eu falei, ele gosta de açúcar, porque o açúcar traz o nível de energia rápido. A gordura em si, ela tem uma quebra mais demorada. Entendeu? Ela tem que ser transformada em cetonas, corpos cetônicos, que vão transformar essa gordura numa fonte de energia disponível pro organismo. Como o cérebro ele precisa de energia, assim, ó, em memória RAM, sabe? Acesso rápido. Então, esse café ele é baseado exatamente em moléculas que sejam rapidamente disponíveis. Então, você une aquilo que já se sabe da nutrição à tecnologia.
entendeu? Quando você mexe na molécula e transforma ela em algo que o seu organismo quebra com facilidade, você está viabilizando e potencializando um efeito, entendeu? Isso. Mas de forma bem controlada. Isso. Você tira algumas moléculas que levaria mais tempo a ser digerida para que esse processo seja mais rápido. E aí, o que acontece? Quando você une ali a cafeína com as gorduras, a gordura ela tem uma função de encapsular a molécula da cafeína. E aí ela vai liberando aos poucos. Então a gordura ela também serve como uma tora na fogueira. Vai queimando bem pouquinho e liberando aos poucos. Então não tem necessidade de você ficar tomando café toda hora e tal. Então é uma tecnologia muito direcionada para quem quer ter mais foco, clareza mental e tal, um cérebro mais ativo aí. Se você precisar tá participando de uma reunião, de alguma coisa que você precisa negociar e tal, usar muito o cérebro, a gente super recomenda aí o Bulletproof. Um outro cara também que eu sigo ele nas redes sociais é o Flávio Passos. Ele é um especialista em nutrição natural e saudável. Ele tem até uma marca chamada Pura Vida. Ele tem produtos de alta qualidade, assim, tipo blueberry. Ele tem vários nutrientes, assim, superfoods, né, no caso. Espirulina, alimentos funcionais. É uma linha de alimentação voltada para a otimização do organismo. Não é só a reposição. E a gente trabalha com reposição também. Tá faltando ferro, aí você põe ferro. Eles trabalham de forma com que o seu organismo se mantenha em equilíbrio sempre. Isso. Se mantenha funcionando bem, rápido, de forma viável, fluida, em alta performance. A ideia é essa. Isso. E também entendo assim, a alimentação, gente, basicamente, para o corpo é energia. Se você não transforma a vitamina C em uma fonte de energia, você não transforma o ômega 3, se você não consegue transformar aquilo, né, em algo que possa ser usado pelo organismo, você pode sim encher do que você quiser. Não adianta. Então a digestibilidade é uma característica muito estudada hoje na parte da alimentação. O quanto você absorve realmente do que você come. Tem alimentos que são estranhos ao organismo. A maioria desses alimentos industrializados, o organismo olha, ou ele está extremamente disponível, porque ele é extremamente refinado, extremamente quebrado, e o seu organismo precisava processar ele de uma forma mais lenta para que você tivesse isso que ele falou, que é a disponibilidade lenta e ao longo do tempo, e você tem picos que você não deveria ter. Ou você não está conseguindo digerir, e aí você vai ter problemas intestinais, um problema de permeabilidade do intestino, que nada mais é que assim, aquelas células, aquelas moléculas que não conseguem ser quebradas porque te faltam enzimas, que faltam bacilos dentro do intestino, da sua flora intestinal, que serviriam para quebrar aquelas moléculas, tornam a sua parede do intestino hiperpermeável. Aí começa a entrar corpos estranhos na corrente sanguínea. Seu organismo olha e fala assim, isso aqui é estranho. O sistema imune bate em cima. Aí começa lúpus, fibromialgia, artrite, artrose, arteriosclerose, todas essas doenças que são autoimunes, Alzheimer, herpes, exatamente. Entendeu? Por quê? Porque o seu organismo você deixou a sua parede do intestino hiperpermeável, porque ela não conseguia mais captar aquelas células tão grandes e não quebradas por falta de lactobacilos, de bacilos, de bactérias que são positivas para o organismo, que servem para essa digestão. Você está com a sua flora totalmente desequilibrada e aí você tem essa permeabilidade muito grande e começa a entrar a sujeira no seu sangue. A grande realidade é essa, sujeira, o seu organismo entende como sujeira e começa a te gerar um monte de doença autoimune. E tem também o caso de, por exemplo, a gente tá
absorvendo e ingerindo muito carboidrato, muito trigo, por exemplo, e aí isso pode gerar também uma parede no intestino, impedindo a absorção mais eficiente dos nutrientes. E aí o que acontece? Há uma falta de nutrientes e isso pode gerar um mau humor, estresse, entende? Só pelo fato de não ter consciência. Às vezes a gente só come, né? E não está consciente se a gente está sendo nutrido de fato, né, com aquilo. Às vezes a gente prefere muito fast food, pizza, essas coisas, ketchup, produtos industrializados que, além de não fornecer a nutrição necessária, ela ainda consome muita energia para ser digerida, entende? E acaba aí gerando placas no intestino e tal, que acaba, né, no longo prazo gerando doenças porque impede do funcionamento do organismo. É Né? aquela pessoa que come de tudo e não sabe que tem anemia. Exatamente. E aí tem um lance também que o nosso intestino, por incrível que pareça, é o nosso segundo cérebro. Ele tem várias neurotransmissores que captam também vários estímulos, né? E isso está diretamente conectado com o nosso cérebro e acaba gerando mau humor, enfim, vários... Parece que parte da serotonina é fabricada no próprio intestino. Então, o funcionamento do intestino é de vital importância. Porque é lá a nossa usininha, é lá onde quebrados os alimentos, são absorvidos e são utilizados pelo organismo. Depois você vai ver outras questões no seu corpo. O fígado depois filtra, né? O fígado ele trabalha muito com a parte de quebra dos lipídios, né? O pâncreas com a glicose e o fígado com os lipídios. É a bilis do fígado que emulsifica as gorduras e torna elas absorvíveis. Mas enfim, você vai ter otimização até para as células mesmo, porque assim, no final das contas da digestão vai chegar nas células através do sangue, vai haver trocas, que é a ATP, né, que é a geração de energia que é feita nas mitocôndrias, que são feitas nas células. Enfim, isso também tem otimização. Existem formas de se otimizar até essa parte, mas se não chegou a passar na linha de digestão, você não vai trabalhar performance de energia, não. Porque você não chegou nem a assimilar. Porque aí, depois de assimilado, o seu corpo é inteligente, ele sabe se aquela proteína, por exemplo, quando você fala assim, vou comer gelatina para ficar firme, para formar colágeno. Entre aspas, porque assim, o seu organismo, quando você come a gelatina, ele quebra lá em colágeno. E aí o seu corpo fala assim, mas onde eu preciso de colágeno? É na cartilagem? Ou é na pele? É nas córneas? É no cabelo? É na unha? Entendeu? Então o seu corpo tem essa decisão sábia que ele avalia onde está precisando mais. Por que as pessoas fazem atividade física? Porque elas pegam, forçam a musculatura, aquelas fibras musculares elas se rompem, formam ali uma inflamação e aí o corpo, vendo aquela inflamação, ele entende. Nossa, está inflamado, preciso repor aquelas fibras, entendeu? Então é uma maneira que tem. O pessoal que faz coisa para colágeno na pele, aqueles aparelhos que estimulam colágeno, também eles geram algo parecido, né? Uma sensação de que ali está havendo algum problema e que é obrigado, vamos lá, o organismo joga colágeno lá. Então geralmente eles fazem reposição de colágeno seguida de aparelhos ultrassons, aparelhos de radiofrequência que vão gerar uma inflamação na região e aí vão fazer com que o seu organismo entenda que naquela região precisa ser mandado colágeno para aquela região. Então, assim, a tecnologia hoje está a nosso favor. O conhecimento sobre nutrição, assim, você não precisa ser nutricionista, não. Hoje tem muita informação disponível na internet. Mas também, assim, não vão na louca, olha, porque agora o alimento da moda é linhaça e às vezes não é para você, cara. Isso, exatamente. Às vezes para você é uma fibra que não vai te fazer bem. Você precisa só tomar mais água. Isso. E aí que entra o lance do biohack, né? Você ingere ali, faz o seu teste e aí você observa
Até tem uma frase do Peter Drucker que diz assim: aquilo que você não mede, você não tem como melhorar. Então, você faz o teste no seu organismo, observa como que ele reage, o seu estado emocional, mental, como que tá, se você está irritado, né, ou não. E aí, a partir daí, você faz os ajustes ou elimina, né, aquele tipo de nutriente ou aquilo que você está ingerindo, suplemento e tal. Então, você precisa estar com essa visão crítica, né, de ir buscar, pesquisar, fazer estudos comparativos e, ao mesmo tempo, de você também não aceitar tudo, né, como verdade. Então, de você ir em busca e criar a sua própria verdade, aquilo que funciona para você. E para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre medicina, sobre como funciona o organismo, né, eu indico o Dr. Barakat. Ele tem várias informações, ele é um cara inovador, um cara na vanguarda aí da medicina holística e integrativa, né? Então ele quebra vários mitos também sobre o nosso funcionamento, né? E também eu super indico o Vitor Sorrentino, que ele também está nesse processo mais inovador, mais humano, mais holístico, né? Holístico e também personalizado, assim. Assim, também acredita meio que customizar. Biohack mesmo. E uma outra coisa também que é importante é que a dieta Next Level, ela não está relacionada à quantidade de alimentos, a quanto de calorias você ingere ou não, mas sim na qualidade daquilo que você ingere de acordo com o seu organismo, com o seu estilo de vida, exatamente. Não tem isso é certo, ingere isso, aquilo. Não, você que vai montar a sua própria dieta baseado nos princípios básicos, na essência, né? Você precisa de alguns nutrientes essenciais para você ter uma manutenção do seu organismo, mas aí pode variar. Um tipo de carboidrato, lipídios, você pode estar consumindo aí manteiga, óleo de coco, abacate, amendoim, enfim, gema de ovos. Escolhas inteligentes, né? A gente costuma falar que é escolhas inteligentes. Assim, eu preciso comer carboidrato? Precisa ser arroz? Precisa ser refinado? Ou você tem uma gama enorme de carboidratos, batata, abóbora, inhame, como que é a mandioca. Isso. Então, assim, a gente tem o costume de se limitar muito a sempre aquela mesma comidinha. Pô, gente, numa gama enorme. Isso. Você pode aproveitar a sazonalidade, né? Sazonalidade, isso. Dos alimentos. Dos alimentos para comprar mais barato, isso. Certos alimentos. Alimento da época também tem uma questão. O alimento da época, o valor nutricional do alimento da época é muito diferente do alimento que dá o ano inteiro. Isso, exatamente. Entendeu? A natureza é sábia, né? Tá tudo conectado, né? E uma outra coisa também que é importante, porque assim, tem alguns mitos de que você precisa se alimentar a cada 3 horas. Mas isso não é o que a gente acredita, né? A gente acredita que a gente se alimenta na hora que a gente sente fome, né? E às vezes a gente nem tá com fome, a gente tá com sede. Então, estar atento, né, pro nosso organismo, para entender qual é o momento, né, de digerir água, de comer. Então não tem esse horário definido. Nós não trabalhamos exatamente com regras. Nós trabalhamos com necessidades. Nós entendemos que o nosso corpo, ele é sábio, ele tem necessidades. E que a melhor coisa que você pode fazer é a auto-observação. Sentiu fome? É fome mesmo ou é sede? Pergunta para o seu organismo. Deixa eu tomar um copo d'água. Quanto tempo eu não tomo água? Será que não é sede? Ou pô, eu acabei de comer, tô sentindo fome. Será que eu tô sentindo fome? Minha barriga nem esvaziou. Será que isso não é uma ansiedade, uma vontade de suprir algum vazio? Será que eu não tenho que olhar para dentro de mim e verificar alguma coisa que não está muito bem acertada comigo, que está desconfortável e que estou procurando prazer na comida? Então, e a questão dos horários também, assim, o seu corpo é inteligente. Você sente fome não à toa. Entendeu? Se você não bagunçou todo ele, ao ponto de você perder nível de saciedade, hormônios de saciedade e tudo mais, ele vai saber te falar. E se você bagunçou ele, vai pôr ele no eixo. Vai começando a observar.
vai vendo, que hora que eu sinto fome? E eu sinto fome do quê? E por quê? Porque o organismo é tão esperto que assim, você não vai comer um carboidrato à toa, nem uma proteína à toa. Tem razão para isso. Entendeu? Então observa. Começa pela observação. Então a gente vai falar agora sobre a base da alimentação Next Level. Assim, a humanidade passou por algumas transformações, né? E a nossa dieta, ela tá muito ainda baseada no passado. A gente evoluiu muito, por exemplo, até uma década atrás a gente era muito mais braçal do que mental. Então a dieta era basicamente de carboidrato. Eu, por exemplo, fui o ano passado para a Bahia e aí eu percebi que a base da dieta deles lá é muito carboidrato. É arroz, macarrão, batatas, mandioca, farinhas em geral. Nossa, farinha tipo não falta. Todos os pratos, café da manhã, todos almoço, jantar, possíveis. tudo isso. E aí eu entendi por que eles comem isso. Porque eles são muito braçais. E na verdade até hoje eles já mudaram, mas eles ainda não se conscientizaram de que eles precisavam mudar a dieta. Que eles não precisam de tanta fazer muito esforço, entende? O trabalho já é mais leve. E pra gente que mora nas grandes cidades, que trabalha, por exemplo, eu trabalho a maior parte do tempo em frente ao computador, pensando. Então, qual é a base da dieta Next Level para quem trabalha dessa forma, né? Mais a mente, assim, que é mais gordura, que vai te gerar muito mais energia, né? O cérebro, principalmente, aí com base nas gorduras saudáveis, abacate, óleo de coco, amendoim, azeite, né? Gema de ovo. Então todas essas gorduras elas são saudáveis e são leves, né? Para ser digeridas. Uma outra coisa é baixo também em quantidade de proteína. Já a gente não precisa comer tanta carne também, né? E aqui também a gente não é contra quem come carne, a gente também não está falando para você se tornar um vegetariano ou vegano, nada disso. Você que vai seguir de acordo com o que você acredita, com a sua verdade. E também a base da alimentação Next Level é com baixa quantidade de carboidrato. A gente não precisa ingerir tanto carboidrato. Então avalie como que é o seu estilo de vida. Você tem um trabalho mais braçal, utiliza mais o corpo, então você precisa aí alinhar a sua dieta com o seu estilo de vida. E uma outra coisa também que é importante assim, o primeiro passo que você deve fazer, de você fazer exames médicos, né? Ver como estão os seus níveis, né, de nutrientes. Se você precisa repor, suprir alguma carência, né, de nutrientes e tal. E é sempre importante você ter um exame médico, mas também não se prender a esses números, esses dados, né? E sim buscar sempre estar acima da média, sempre buscar melhorar, né? E uma outra coisa também, que é a base da alimentação Next Level, é muita hidratação. Você precisa se hidratar. Quase 90% da população está desidratada. Então também a gente não pode se basear pela população, né? Então, e uma outra coisa também que é importante, porque, por exemplo, se você ingere muita salada, muitas frutas, então você tem um nível aí de líquido maior do que uma pessoa que consome muita pizza, muito alimentos secos, entende? Farinha. Então, assim, fica atento. Mas é importante a gente estar sempre bem hidratado, né? Independente do que a gente ingere. A gente tem que estar sempre hidratado. E uma outra coisa também que é um pouco contraditório com a alimentação é o jejum. O jejum ele tem o poder também de nos limpar de algumas toxinas, de utilizar algumas gorduras que a gente já está estocando há muito tempo. Então fazer esse giro de energia, né? O organismo ele tem esse poder, né, de estar administrando essas gorduras, hormônios,
e tá também fazendo essa limpeza, né? E uma outra coisa também importante do jejum é a resiliência, porque além dele ter esse poder físico, ele também tem um poder mental, de estar te trazendo mais força mental para você tomar as melhores decisões, ter mais clareza, né, mental e até mesmo espiritual, para você estar com os canais abertos, para você receber mais insights, mais instruções intuitivas. Se você pensar que o ser humano, em outras épocas, ele não comia toda hora. Ele comia na época e nos momentos em que havia alimento. Em contrapartida, o corpo armazenava gordura para o momento de escassez. E hoje a gente não tem escassez, a geladeira está sempre cheia. Nem sazonalidade a gente não tem, porque hoje com o avanço da genética, né, da tecnologia, você tem alimentos que seriam de épocas e que estão sendo dado o ano inteiro. Então, você tem que entender que você está sobrecarregando o seu organismo. Saturando ele de algum... Seu organismo não era tá só digerindo. Olha só, a natureza é tão sábia que quando você está doente, você perde o apetite. Os animais perdem o apetite. Por que isso acontece? Porque o seu corpo precisa de espaço e tempo e energia para reestabelecer também. Para reestabelecer também. Entendeu? Outra questão é realmente a limpeza, a digestão dos alimentos que estão parados, né? Atualmente também, você vai ver várias vertentes religiosas que falam do jejum como algo que te conecta com o divino. Mas assim, a grande realidade é que assim, se a tua energia não está focada toda também no estômago, na digestão, você tem mais clareza mental. Ela está focada no seu mental, ela está focada na tua cabeça. Tem teu corpo está trabalhando no processo de metabolismo padrão. Até para o seu sono você precisa de energia. Quando você está em atividade física, você está gastando a energia com a atividade física. Quando você está em digestão, você está gastando com digestão. Por isso que digestão muito pesada não compete com a atividade física. Daí você vai dar indigestão. Por quê? Porque você está lá comer uma feijoada, te dá até sono. Você não tem condições de sair correndo a partir daquilo ali. Então o jejum, ele tem uma função interessante que é de dar um prazo para o seu organismo. Para ele olhar assim, olha, deixa eu ver o que é aqui, a bagunça que está aqui. Isso aqui dá falta de digerir, isso aqui foi para fora, isso aqui é excesso. E aí a clareza mental vem muito, muito rápida. Se você vai ver, quem procurar na internet vai ver depoimento de gente que faz jejum, que de repente parece que fica mais ágil mentalmente, tem mais clareza, né? Tem mais disposição a partir de algum tempo, quando o seu organismo para. O que acontece? O seu organismo ele é acostumado a armazenar. Você parou de comer, você não vai morrer de fome, não fica preocupado. Por um tempo, o seu corpo vai ficar lá gritando, olha, não tem mais comida aqui, não tem mais comida aqui. Não tem mesmo? Então vamos ver. Onde que eu vou buscar? Nos estoques que você tem de gordura. E aí você vai perceber que logo o seu organismo já passa a utilizar aquela gordura e se sentir tão bem quanto se estivesse comendo normalmente. Ninguém está falando aqui para você parar de comer. Está falando que existem processos de jejum que são muito saudáveis, que são detox, que trazem clareza, que trazem limpeza do organismo. E aí agora a gente vai falar sobre os tipos de jejum, né? O jejum intermitente. Aí a gente tem vários métodos, né, de jejuar. A gente tem aquele que é o de 20x4, ou seja, a gente fica 20 horas sem comer e na janela de 4 horas ali a gente se alimenta. E é importante, né, ressaltar que essas 4 horas elas precisam serem estrategicamente, né, organizadas. O tipo de alimento precisa ser nutritivo, de fato, né, o mais puro possível. Exatamente, porque assim, se você vai se alimentar num espaço de tempo curto, mas você deve se nutrir nesse espaço de tempo, porque é o horário que o seu organismo fala assim, bom, agora que tem comida, eu preciso pegar o que tem. Então se você vai dar porcaria pra ele... Açúcar, açúcar, ele vai ser digerido rapidamente também. Vai cair na corrente sanguínea
em 2 segundos e a energia também vai passar em 2 segundos. Então, alimentos que tenham ácidos graxos. Por exemplo, Coca-Cola, depois de um jejum, acordar e tomar Coca-Cola. Você tá pedindo pro seu estômago, né, socorro. Então, é questão de bom senso, né? Se você já tá fazendo jejum pra poder fazer um detox, você não vai tacar nada no seu organismo que que seja contraproducente. E isso pode ser também inserido de forma gradual, não precisa ser de forma brusca, né? Você pode ir aos poucos ir comprando alguns nutrientes, alguns suplementos, alguns alimentos, né, que sejam ricos em nutrientes. Então você pode ir adaptando aos poucos. E esse jejum intermitente de 20/4, ele é o mais tranquilo de se realizar, porque ele... Não, acho que o mais tranquilo é o 16/8. 16/8, exatamente, é o mais tranquilo. 16/8, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia mesmo. Se você pensar, você já dorme pelo menos 8 horas por dia. E a gente dorme um pouco mais, chega a dormir umas 10. Então parte desse jejum já foi feito em sono, o que já é normal para você. Você vai pular só o café da manhã. Você pulou no café da manhã, ou por exemplo, tirando uma janta à noite, você está fazendo esse jejum com uma certa facilidade. Não precisa ter um olhar para ele assim, ai meu Deus, é jejum, eu não aguento. Você faz isso quando você vai fazer exame de sangue. E já tem pessoas que só tomam café da manhã. E o café sem o açúcar, ele também pode ser considerado um chá verde, água, né? Então já tá fazendo, não quebra o jejum. Não quebra o jejum. Tem gente que gosta de tomar limão de manhã, também não quebra o jejum, entendeu? Você tem 8 horas, você pode passar para 7, 6, 5, aí até chegar a 4 horas de janela. Isso, exatamente. Entendeu? O jejum intermitente, ele não tem uma regra. São protocolos, né, que eles criam. Eles são 18/6, mas isso não quer dizer que você não possa fazer, sei lá, 19/5. Você pode. Entendeu? São as bases lá que eles põem, 18/6, 20/4, o de 24 horas, que é do dia inteiro, que você só come uma vez por dia. E tem pessoas que fazem até de 72 horas, né, 3 dias sem comer. Fora isso, existem dietas, como a dieta da luz, que o cara fica lá um tempo a viver de luz, mas isso é muito regrado, em ambiente controlado, onde a pessoa tem ali uma hidratação adequada, e tudo ali é pensado para aquilo. Mas também é uma maneira, tanto em vertentes espirituais é feito isso, como também na naturopatia, né? Algumas vertentes nesse sentido. Naturalistas. Os naturalistas gostam desse tipo de seria vivência, né, Daniel? Isso, pode falar que é uma vivência. Viver de luz tem uma que é de 21 dias. Que a pessoa passa 21 dias e aí tudo tem a razão de ser e é extremamente acompanhado. Nós estamos citando aqui para vocês entenderem que o jejum tem vários tipos de jejum. Tem alguns jejuns de 24 horas, né? Que a pessoa passa ali um dia praticamente inteiro sem comer e aí ela vai se alimentar todos os dias no mesmo horário. Por exemplo, eu vou fazer só uma refeição por dia, mas aí todos os dias, meio-dia, eu faço a minha refeição e aí fecho de novo a janela. E aí tem alguns jejuns de 36 horas, até 36 horas, e também de 7 dias sem comer e sem tomar água, né? Mas isso só com acompanhamento médico. A gente não tá falando para você pegar e já ir fazendo. É necessário que qualquer um desses jejuns, que você consulte um médico, que você faça os exames, tenha um acompanhamento, né? E que seja um cara que tenha um mindset inovador, que também que tenha uma certa estilo de vida parecido, né? E que é importante também você estar atento naqueles que falam e fazem também, porque tem alguns médicos que tipo assim, que são totalmente hipócritas, né? Então é importante você estar pesquisando antes de procurar um médico que entenda isso, porque às vezes a medicina fala que você não consegue passar tipo 4 dias
sem tomar água. Até sem comer você consegue, mas sem tomar água não, você morre, né? Mas isso não é verdade, porque eu tive uma experiência, né, de 7 dias sem comer e sem tomar água. Eu vivi um processo da Jasmine, que é uma australiana, que ela fez esse processo, e aí após o 7º dia, até o dia 14, você ingere apenas sucos e chás, né? E aí do 14º até o 21º, você ingere um caldinho, uma sopa e tal, mas o processo de 21 dias é basicamente isso. Primeiro, você tem aí os primeiros 7 dias sem jejum, sem tomar água, zerado. E é importante sempre ali entre as 6 e as 9 da manhã, fazer exercícios de respiração para estar absorvendo o prana. Então, antes de fazer esses processos, é importante estar lendo um livro, por exemplo, Verde Luz, da Jasmine, estar consultando o médico, se caso você queira, né, se aprofundar nesse tipo de conhecimento. E eu já participei também de um outro processo de viver de luz, que era mais voltado para o lado espiritual também, que é um processo simbiótico, onde você não ingere nada que foi morto, não tem raízes, sabe? Não tem carne, essas coisas. E também era introduzido uma poção, né, para ativação do DNA. E aí... Só que aí você pode também fazer uma pesquisa pela internet. Hoje o rapaz que eu tive essa experiência, ele já faleceu, então assim, Você nem indicar hoje quem faz esse processo. Mas só para trazer aqui a consciência de que existe esse processo também simbiótico de 21 dias que não é totalmente sem nada. Você tem uma alimentação só à base de arroz e um chazinho, né? Aí você pode se alimentar de uma fruta, maçã e tal, e passar esses 21 dias só com essa dieta para estar fazendo um detox físico, emocional e mental, né? Para você ter aí uma expansão da consciência e um contato mais espiritual. E para que você tenha também alguns parâmetros para você melhorar aí a sua performance, a sua média, né, de saúde, é importante você medir, assim como o Peter Drucker já nos alertou, né? Aquilo que você não mede, você não consegue melhorar. Então faça os exames para que você tenha um parâmetro para você melhorar sua performance. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter com relação ao jejum, né? Primeiro, aos diabéticos, né? Para estarem exatamente consultando o médico, para estar vendo o índice aí de glicemia, né, do sangue, porque é importante, porque vai cair muito o índice, né, de glicemia do sangue, então é importante estar tendo esse acompanhamento. E no jejum, você pode estar ingerindo água, café sem açúcar e chás, né, chá verde e tal. Isso não interrompe o jejum intermitente. E uma outra coisa também, um outro cuidado para as gestantes, as mulheres que são grávidas, né? Também o organismo exige muito, assim, precisa de muita energia. Então, nesse momento, não é indicado, né? E para aquelas também que estão no processo de querer ter filhos. Então, nesse momento também o organismo, né, exige muito ali. Então, não é indicado o jejum, tá? Então fique atento a isso também. Então a gente traz aqui um desafio para você escolher o jejum que mais se encaixa com o seu estilo de vida. É o jejum de 20 por 4? É o de 16 por 8? É o de 24 horas, o Eat, Stop, Eat, que é aqueles que você abre uma janela ali, se alimenta e depois fecha de novo. E aí 24 horas, no mesmo horário você se alimenta. É o jejum de 7 dias, é de 36 horas. Então escolha o seu jejum e compartilha lá no grupo qual é o jejum que você está fazendo. E também, após o jejum, compartilha a sua experiência com relação ao jejum.
E o jejum, ele funciona como banho gelado. Ele vai te trazer mais resiliência, né? E também mais clareza mental. Você vai estar no controle. Você vai vencer a sua mente mimada, entende? Querendo açúcar, querendo sabores, né? Querendo sanduíches e tal. Então... E vai quebrar alguns vícios também. E o jejum, a princípio é resiliência, né? No sentido de que você vai segurar a onda de não comer, porque a princípio seu ego vai bater com você, essa hora eu estaria comendo uma pizza, etc. Mas quando você passa ali os 3 primeiros dias, principalmente, numa dieta low carb, numa dieta cetogênica, por exemplo, para aquilo que se quebra, porque o seu organismo entra em cetose e você começa a consumir a gordura do corpo. Então é só até o teu organismo acreditar, olha, realmente não vai cair nada aqui, eu vou ter que quebrar essa gordura e transformar em energia. E aí você volta. Só que esse processo até chegar nessa fase, geralmente é muito dolorido. E aí é onde você tem que falar pra sua mente todo dia. Eu sei porque eu tô fazendo isso, eu sei porque eu quero fazer isso, né? E quando você conclui, geralmente é uma sensação de satisfação muito grande. Eu venci a minha mente. Eu vi que eu posso mais do que eu imaginava. Então traz pra gente essa experiência. Quem fez, né? Você sabe qual que é o melhor pra você? Fez? Como foi pra você? É isso que a gente quer saber, tá? Deixa lá no grupo pra gente. A gente agradece. Como se alimentar ao longo do dia? Então tudo vai depender da sua clareza, da sua intenção, do seu objetivo. A gente acabou de citar aí o jejum. Então se você quer ter mais resiliência, mais força de vontade, né, para você realizar suas tarefas e com foco, né, determinação, com autoconfiança de que você consegue, são coisas simples, né, que faz você... O jejum não é tão simples. É simples, mas não é fácil, na verdade, né? Porque assim, ele vai trazer exatamente essa força de vontade para você conseguir vencer a sua mente mimada. Então... É a intenção, né, amor? É a intenção. A intenção. Se você está fazendo dieta por causa de algum problema físico, você vai estar focado, sei lá, num item da sua nutrição. De consumir mais óleo de coco, Agora, por exemplo, o jejum já é uma coisa mais focada em resiliência, em detox. Entendeu? Em tempo de restauração do organismo. É isso. Dependendo da situação, vai ser alguma coisa que você vai escolher. Exatamente. E aí, você precisa ter clareza para você conseguir vencer, né? Você precisa saber o porquê de estar fazendo o jejum. E por que estar se alimentando do que você está se alimentando. Então é importante ter essa clareza, a intenção e ter um objetivo claro para você, sempre que você estiver num momento difícil, se lembrar e se motivar para onde você está indo. Como se alimentar ao longo do dia? Então isso vai depender também se você quer ganhar massa muscular ou se você quer perder peso ou ter mais definição física. Então isso vai depender. Você vai criar uma dieta baseada na sua intenção, né? Se você quer ganhar massa muscular, então você precisa aí ter uma dieta específica, né? Proteína. Mais uma base de proteína, por exemplo. Se é no sentido de emagrecer, o carboidrato que eu tenho que estar tirando, aumento de lipídio, para queima, para processo de cetose. Dieta low carb, né? Dieta low carb. E também se é nutricional, eu tenho diabetes, eu preciso retirar mais carboidrato por conta disso, eu tenho triglicérides altos, eu tenho colesterol. Então sempre a sua intenção é o que você ter claro o que você quer com aquilo, o que o seu organismo precisa, o que você pode fazer. E basicamente a intenção é ter mais energia, disposição e clareza mental. Então é basicamente isso. Então os alimentos também trazem isso. Quando você ingere gordura saudável, naturalmente você tem mais energia, disposição e também alguns estimulantes, né, para você ter clareza mental, como café,
Até um tabaco natural também, sabe? O cachimbo, você não traga, você só deixa ele na boca e solta, que o tabaco também é um estimulante natural, né? E uma outra coisa que é importante, né? Assim, para você que está aí buscando um profissional na área da nutrição ou da atividade física, um personal trainer, é importante que você sete também, você tenha aí claro que você precisa encontrar um profissional que viva aquilo que ele fala, né? Porque tem muitos caras que são hipócritas, né, na verdade. Então isso vai gerar uma confusão e você não vai atingir o seu objetivo. Porque é importante que o cara vivenciou, que o cara viveu aquilo, que ele seja o resultado que você pretende alcançar. Porque ele já passou por todas as etapas, ele sabe o que acontece, qual é o sentimento, as dificuldades, as vantagens. Então ele vai poder te passar de forma mais integral aquilo que ele vivenciou. Eu diria apenas assim, ó. Você vai no cabeleireiro e olha o cabelo tá opaco, feio, todo estilhaçado, mal cortado. É lá que você vai cortar seu cabelo? O profissional de uma área, ele tem que ser referência naquilo que ele faz. Ele tem que ser o próprio exemplo daquilo que ele faz. Então, quando procura ser um profissional, a gente olha, entendeu? O cara é especialista em atividade física, mas ele não tem tônus muscular, não tem pique para correr, não tem um corpo, uma estrutura de corpo sadia. Você não vai ter, não tem credibilidade, gente. É simples assim. Não importa a propaganda que ele faça, procura um profissional que é coerente com o que fala. Como se alimentar ao longo do dia. Então, logo ali pela manhã, é importante estar atento que o seu organismo ele estava em repouso. E aí, o que acontece? Quando você ingere alguma coisa, ele absorve rapidamente. Então, é importante você ter aí estrategicamente setado os alimentos corretos para esse momento. E a nossa sugestão é que você foque aí na hidratação do organismo. Quando a gente dorme, a gente perde muito líquido e tal, então é importante a gente estar se hidratando nas primeiras horas do dia aí e também focar em entender que esse processo também da hidratação, ao mesmo tempo, está fazendo uma limpeza nos tubos digestivos. Então aproveite isso para estar também inserindo alguma suplementação. Por exemplo, o limão ele ajuda a neutralizar, equilibrar ali o pH, né, do estômago, a acidez, né? E então tá fazendo essa limpeza também. Aí você pode estar inserindo o sal rosa, né? Que é um ótimo, tem 84 sais minerais. Magnésio, exatamente. Então, blueberry. Micronutrientes, tem alguns micronutrientes que é muito interessante tomar exatamente em jejum. Mas pergunte ao profissional, mas acordar e dar algo macro para o organismo nem sempre é o ideal. Põe água primeiro para dentro, põe chá, põe alguma coisa mais. Faça o teste, né? Entendeu? Faça esse estudo, o biohack é exatamente isso. Você ingere, observa como que o seu organismo está reagindo. Se caso você perceber alguma melhoria, alguma coisa boa, aí você vai aumentando também as doses, até você atingir um ponto que você sinta ali que está confortável. Né? Então faça um teste, não fica só também ouvindo o que os outros estão falando. Testa no seu corpo e observa. E aí você tira suas próprias conclusões. Então vocês lembram do ritual matinal? Lá da hidratação, que a gente sugere lá de você tomar 500 ml de água, mais meio limão com casca, batido no liquidificador com uma colher de sal rosa. E aí isso vai ajudar aí você deixar mais livre as veias, né, para que você tenha uma oxigenação do cérebro. Limpeza das artérias, né? Você acabou de acordar, tá tudo seco, tá tudo limpo, porque o seu organismo fez toda a digestão à noite. Aí você pega a água, é veículo, e o sal
tem a função de trazer elementos importantes, que são vários... 84 sais minerais, né? São vários sais minerais. O limão é detox, faz Ajuda limpeza, o pH trabalhar a alcalinidade do sangue. E você pode estar também suplementando essa água. Você pode estar acrescentando aí algumas gotas de maracujá para estar tirando um pouco daquela ansiedade. Às vezes você acorda com aquele monte de pensamentos do que vai fazer e tal, dependendo da sua atividade, se você tem muita responsabilidade. Então, tomando um pouco aí de maracujá ou até mesmo Clorela, espirulina também é bom, não é? Clorela, exatamente. Espirulina, ela vai estar suplementando a vitamina B12, né? E tem outros nutrientes, é superfoods, então ela é bem completa de nutrientes, né? Então fique atento a essa suplementação aí, você pode estar otimizando essa hidratação. E aí, agora a gente vai entrar na parte da tarde, que seria ali mais ou menos no horário do almoço. Então, o que você deve se atentar neste momento do dia, né? Ali, o seu almoço, você precisa focar principalmente aí na ingestão de proteína, né? Salada, sais minerais, ferro, que aí você pode encontrar nas leguminosas, nos grãos, né? Feijão, grão de bico, enfim. E também lipídios, né? Para você estar consumindo algumas gorduras como azeite, gema de ovo e abacate, tipo guacamole. Tá comendo aí alguns grelhados, né, na manteiga e tal. Então tá tendo essa intenção. Ou óleo no óleo de coco. Óleo de coco, exatamente. Então basicamente é isso. Mas aí você vai se adaptar com o seu estilo de vida, tá? Então você come o que você gosta, aquilo que você não se dá bem, você... Né? Mas a intenção é essa. Você tá ingerindo legumes, proteínas... lipídios, gorduras, né? Enfim. Então é isso. E na parte da noite, você tá fazendo aí uma refeição com alguns alimentos do almoço, né? Você pode estar fazendo aí uma salada com um hambúrguer de atum, se caso você comer atum com aveia, com ovo, né? Cheiro verde ali, colocar alguns pedaços de queijo também. Enfim, fica ao seu critério. Então, é basicamente o almoço, assim, a mesma base do almoço, né? Você pode estar também tomando apenas um shake ou um smoothie, sabe? Aqueles shakes funcionais, assim, que você tem ali. Você pode estar tomando uma vitamina C, você pode estar tomando algumas frutas vermelhas, um shake de frutas vermelhas, um abacate com castanhas, né? E isso vai estar também relacionado às suas atividades ali na parte da noite, né? Se você quiser tá mais calmo ali, você ingerir tipo maracujá, enfim, tá fazendo uma refeição com intenção e também funcional. Com intenção no repouso. Pense que à noite você vai repousar. Então não precisa ser pesado, pode ser um pouco mais leve que de dia, mas os nutrientes são os mesmos, proteínas, alguns carboidratos, lipídios. E uma outra coisa que as pessoas que estão buscando o próximo nível, não, o Next Level, precisa ter aí suplementos, gorduras, proteínas, bebidas, que é o Bulletproof, suco verdes, smoothies, né? Essas bebidas, legumes e vegetais, né? Você pode estar também aí tendo algumas frutas, né, que seja estratégica para alguma funcionalidade do organismo, para estar limpando, para estar aumentando o seu sistema imunológico, para estar eliminando também os radicais livres, frutas vermelhas, enfim. Os temperos, que aí a gente vai passar num material aqui embaixo, você vai estar tendo acesso a alguns temperos baseados na Ayurveda, que é uma nutrição indiana, que é mais voltado para isso, para a funcionalidade dos nutrientes. E também os adoçantes, que aí a gente tem o xilitol, stevia, né? Eritritol, né? Isso. Alguns adoçantes, né, que são mais naturais. São mais naturais, são menos nocivos. A base de plantas e tal. Não contém tanto sódio, não são refinados, né?
E eles têm muitos nutrientes. Eles são mais... E quais alimentos você deve evitar? Principalmente os industrializados, ketchup, essas coisas, alimentos, por exemplo, a margarina, né? Você está evitando também até algumas verduras, o milho, por exemplo, o pimentão, o tomate, eles são muito carregados de agrotóxico. Então, fique atento aí com esses alimentos. E soja também. O café, dependendo do café também, ele tem muito agrotóxico, né? Então, fique atento a esses alimentos e evite industrializados, aqueles que têm embalagem. Então, ingere mais produtos que não tenham embalagens. Tipo assim, descasque mais e abra menos embalagens. Isso. Aí, fica a dica. Fica a dica. Então a gente vai disponibilizar também algumas receitas de suco, de shake, vitaminas, lanches, chips e jantares também Next Level. Funcionais para que você tenha uma alta performance durante o dia e durante a noite. Tá? Então a gente tem aqui também algumas dicas de suplementação natural, que são o banho de sol, a vitamina D, né? Aí tem também B12, que é a espirulina, né? Que é superfood. Você vai estar absorvendo aí vitamina B12. A gente tem também a quinoa, né? Que é super nutritiva também. Tem os grãos, castanhas, grão de bico, né? Você tem aí uma série de grãos que pode estar fazendo essa suplementação da vitamina B12, né? Para aqueles que não ingerem carne, que não comem carne, para estar suplementando isso aí, né? Zinco, sais minerais, né? Sais minerais a gente vai encontrar aí nas saladas, né? Nas folhas. Algumas castanhas também são ricas em selênio, alguns tipos de minerais que a gente só encontra nas oleaginosas, sabe? Algumas sementes e algumas castanhas também são muito válidas. Então, essa suplementação vai ser um benefício aí de trazer mais beleza, mais foco, mais clareza mental, mais bom humor, bem-estar, né, para a saúde, memória também, por exemplo, a nozes, né, que é tipo o formato ali do cérebro, ele é bem rico para ajudar aí na memória, o ômega 3 também, e tem, enfim, que pode estar aí contribuindo para o bom humor e para a funcionalidade ideal da mente. Então, a qualidade dos produtos e a quantidade também é importante você se atentar. Porque, por exemplo, se a gente pegar também o veneno, não é o veneno que tem o risco, né, de nos matar, mas sim a quantidade. Dependendo da potência que ele tem, você pode morrer. Ou então você pode tomar remédio num veneno. Exatamente. Então, se você consumir também muito óleo, por exemplo, muita gordura saudável, você pode também ter um problema. Então, fique atento para você sempre buscar... carregar o fígado, né? Exatamente. Por exemplo, tomar um café todos os dias, isso vai saturar o seu sistema nervoso. Você vai ficar mais agitado, mais estressado, entende? Então, tenta alternar entre o café e o suco verde, entende? Que vai te dar energia também e que não vai saturar o seu organismo. Agora que a gente falou bastante sobre alimentação, um assunto muito extenso, nós vamos falar um pouco sobre a atividade física. A importância da atividade física também em relação mente e corpo.